Guarda-chuva chama raio, ventos santos não crê não. Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão. Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão. Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou: cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada o coitado revigora. Cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada o coitado revigora. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. Guarda-chuva chama raio, ventos santos não crê não. Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão. Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão. Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou: boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um Gritos de Encruzilhada. Vão compartilhando aí, temos uma convidada muito especial, uma convidada célebre, muito especial, Cidinha da Silva. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou o machado de Xangô. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. Se eu perder a fé no meu Senhor, ele rola a pedreira por cima de mim. Ele rola a pedreira por cima de mim. Ele rola a pedreira por cima de mim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. Se eu perder a fé no meu Senhor, ele rola a pedreira, pisola, pedreira, 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 ele rola a pedreira, pisola, pedreira por cima de mim. Boa noite a todos, a todas. A Todex, estou esperando aqui Cidinha. Deixa eu ver se ela já está aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar com Cidinha da Silva sobre o seu livro Um Exu em Nova York. Ó, está aqui. Tô esperando Cidinha. Cadê Cidinha? Cidinha, dá um olá. Você tá por aqui? Será que Cidinha tá fazendo esse vídeo lá, gente? Olha pra mim.
Tá fazendo lá na página dela? Não. Cidinha. Ah, chegou. Muito boa Olá! noite. Tô feliz, estou muito feliz por recebê-la aqui nos nossos Eu gritos de também encruzilhada. Tá me ouvindo bem? ouço sim. E o senhor me ouve? Estou lhe ouvindo e estou lhe vendo. Já estamos Ah, aqui com os nossos 80 seguidores. Todo domingo eles estão aqui. Esta que hora, bom. fiquei muito feliz por poder conversar sobre a sua escrita. Estou muito feliz por poder... Bom, eu preciso primeiro agradecer pela possibilidade de troca, pela possibilidade de partilha e pela generosidade, pela disponibilidade. E hoje recebemos, nos gritos de encruzilhada, Cidinha da Silva, mineira, prosadora, dramaturga, escritora, criadora de 14 obras autorais. Cidinha escreve como quem faz um amalá para o seu pai Xangô. Os quiabos são múltiplos, e a cada palavra reúne no centro da gamela quiabos diversos. Sua prosa soa harmonicamente como poesia música, porque seus quiabos, palavras, soltam uma possibilidade de amálgama. É a baba do quiabo que une os personagens diversos, conduzidos por Exu de volta até o centro da encruzilhada. Ela mesma nos conduz e é conduzida por Exu, atravessando uma multiplicidade de caminhos. Entre homens da meia-noite, mulheres misteriosas, cotinhas, zebrinhas, existências pretas estigmatizadas e perseguidas, mães, pais, crianças, vamos, a cada conto, nos reconhecendo também, sendo conduzidos pelo Senhor do Caminho. A ética, a história, a dor, a amor, a sentimentos, nos escritos da griot Cidinha da Silva. Hoje, com muita alegria, recebemos o grito de Cidinha da Silva e foi para mim uma satisfação imensa poder me ver nessa obra, né? Essa obra, ela é sobre nós, não é? Ela é sobre nós, pretos e pretas de candomblé. Ela é uma obra sobre as possibilidades diversas de existência, é uma obra sobre as tensões humanas, e está tudo bem. E aí, eu preciso sempre, né, quer dizer, porque gratidão é ebó, preciso agradecer pela possibilidade de partilha. Já estamos aqui com 100 pessoas nos acompanhando, e eu tenho de começar por aquela pergunta que a gente faz para o escritor. Que todo mundo faz essa pergunta, né? Quando você encontra a pessoa que escreveu, porque, né, é um negócio tão delicioso e a gente se identifica tanto com o livro e a gente se vê nos personagens, né, nas personagens. E, Cidinha, eu queria que você falasse primeiro para nós um pouco como é que nasce. É uma pergunta clichê, mas é necessária. Como é que nasce essa obra, Um Exu em Nova York? Babá Sidney, Mucuyu, muito boa noite, muito obrigada
por esse espaço, por essa troca. É algo que, na verdade, eu vinha desenhando com o Pedro Neto desde que o livro foi lançado, que eu ansiava por essa conversa com o senhor que foi sugerida por ele, pelo nosso querido Pedro Neto, a quem eu saúdo, né? Agora também. Então, muito obrigada, estou muito feliz, muito contente de ser recebida na Casa do Rei. Muito obrigada. Achei. O Exu, ele nasceu, na verdade, de uma conversa com uma amiga, escritora mais experiente, e eu me queixava com ela de algumas coisas, depois de 8 livros de crônicas publicados, né? A crônica é meio uma prima pobre, né? Da literatura brasileira. E então eu me queixava e ela me dizia assim, de um jeito muito singelo, mas era também uma chave, né? Que ela me dava. Ela dizia assim: faz um livro de contos, mesmo que seja um livrinho. Então, em janeiro, fevereiro de 2018, esses são meses em que normalmente, antigamente, melhor dizendo, né, antes da pandemia, eram meses em que eu escrevia bastante, porque era um período que eu menos viajava, etc. Estava mais em casa, com menos trabalhos na rua, né? Então eu tinha possibilidade de escrever mais. E janeiro e fevereiro de 2018, então, eu fiz o Exu com essa intenção de fazer um livro de contos. Então, comecei a escrever, vi o que eu tinha na gaveta, eu tinha alguns contos guardados, e comecei a escrever outros. Quando eu escrevi o conto que abre, que é o I Have Shoes for You, eu entendi que aquele seria o fio condutor do livro, e que iria, então, falar de africanidades, de orixalidades, de ancestralidades, da tensão e do diálogo entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afrodiaspóricas e afro-indígenas, né? Isso foi se desenhando com a feitura, né, do Exu, desse livro, e também acabou resolvendo uma questão antiga que me faziam, né, e que eu não tinha uma resposta muito precisa quando as pessoas me perguntavam: mas qual é a sua pesquisa? E eu pensava na pesquisa como uma coisa mais sistematizada, com uma metodologia definida, como na pesquisa acadêmica, né? E isso eu não tinha, então eu não conseguia responder. E o Exu, ele me trouxe isso também, essa compreensão de qual é a minha pesquisa, quais são as águas nas quais eu nado, eu transito, e são as águas também que me formaram e que constantemente me alimentam, não é? Me energizam, me fazem florescer e colocar frutos no mundo. E esse primeiro conto, né, que é o fio condutor, né, é muito interessante, não é, Cidinha, vou chamá-la de Cidinha, tá bom? É isso mesmo, né, Babá? Vou chamá-la de Cidinha. Esse primeiro conto, né, I Have Shoes for You, ele é muito interessante porque ali você já percebe que vão começar os primeiros passos, né? Os primeiros passos de Exu, não é? Quer dizer, eu acho que foi mesmo, né? Foi é um dos grandes contos, não vou dar spoiler, né? Porque todo mundo precisa comprar o livro e fazer a leitura, essa leitura deliciosa, você lê numa tacada só, você começa e lê, depois você volta e relê,
para poder digerir as tensões, não é? Para poder digerir as personagens, para poder perceber o quanto há, Cidinha, nesse livro. Isso é alguma coisa muito nova. Eu sou professor de português a vida toda, eu comecei com 21 anos a ministrar aulas de português, e nunca houve, né, nos meus 20 anos de docência, eu nunca tive uma literatura preta, não é? Quer dizer, essa é efetivamente uma literatura preta, não é? Quer dizer, é muito caro uma literatura para a qual você olha e se vê, não é? Quer dizer, eu fiquei muito preenchido, fiquei muito feliz de olhar para o seu texto, não é? E imediatamente se reconhecer nesse texto, não é? Quer dizer, isso efetivamente uma intervenção, né? É uma intervenção. E aí, o livro, não é? Ele é muito interessante porque ele traz todas as tensões, não é, que nós temos vivido, não é? As tensões de dentro do terreiro, as tensões que acontecem fora do terreiro, as tensões que o terreiro sofre, as tensões que as pessoas pretas sofrem. E como é que foi isso, né? Como é que eu não sou um contista, não sou cronista, não sou um romancista. Então, como é que isso vai se desenhando? Você pensa num tema e aí você escreve? Como é que se desenha isso, Cidinha? Olha, eu penso assim que tem três vetores que são muito fortes para o meu trabalho, né? Um primeiro, que são as coisas que eu pesquiso, que eu leio, e isso não tem ordem de importância, não, é o que está me ocorrendo, né? Falar aqui, ordenar para falar. Não porque um seja mais importante do que o outro. Mas tem uma coisa muito racional, que da pesquisa, do aprendizado pela escuta, né? Pela escuta que se dá na conversa, pela escuta que se dá pelas músicas, eu ouço muita música, né? E leio também. Então, tem um vetor que é esse, da racionalidade, assim. Tem um outro que é da intuição. E aí é o meu canal de comunicação com a espiritualidade e que eu não tenho como racionalizar, nem como explicar, não é isso. Mas ele é um vetor muito forte na construção do meu trabalho. E tem uma amálgama que eu procuro fazer, que aí é construir a linguagem, que é a amálgama, né, desses dois vetores, dessas convergências, desses encontros, né? É esse ato contínuo de exusilhar, né? Que é um verbo neologismo que eu criei em 2010 e venho usando desde aí, que é uma brincadeira com Exu e com a encruzilhada, transformando isso em verbo, né? Eu tinha ouvido um verbo que era encruzilhar e achei muito interessante, mas pensei, acho que podia ir mais fundo. E aí eu fiquei brincando com Exu e com encruzilhada, e aí nasceu o exuzilhar, que não é um conceito, é um verbo, é um neologismo, é um verbo-neologismo. Não tem a pretensão de conceitualizar nada, né? Conceptualizar nada. E então é dessa forma. E aí, esse vetor que é da intuição, ele atua muito, e eu não tenho muito elemento para explicar, né? Tem coisas que vêm em sonhos, tem coisas que eu vejo, eu tenho muita
intuição quando eu estou mexendo com as minhas plantas, né? Às vezes vem coisas inteiras assim, enquanto eu tô mexendo com as plantas, né? Por exemplo, eu estou fazendo um programa web que se chama Almanaque Exuzilhar, que vai ao ar às segundas-feiras, das 18 às 21 horas, na plataforma dos jornalistas livres do Facebook. E no último programa, que foi o Almanaque 3, eu homenageei Sueli Carneiro, né? Os 70 anos de Sueli Carneiro. O Almanaque de amanhã também continua essa homenagem, essa festa para ela. Eu estava com uma certa dificuldade, eram muitos convidados e eu estava com uma certa dificuldade de montar a narrativa. E eu consegui fazer isso enquanto eu estava mexendo com as minhas plantas. Isso veio desenhado assim, como seria, depois eu só escrevi. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, eu penso que esse verbo faz muito sentido, né? Porque o livro é efetivamente um livro exuzilhado, ele é. Eu não me lembro agora o nome de uma escritora americana, ela já retornou à massa primordial, e ela escrevia sempre com personagens negros, ela era negra, né? E, portanto, escrevia sobre os negros, e fizeram uma vez uma pergunta para ela, quando é que ela ia começar a colocar personagens brancos nos seus livros. Será que foi a Toni Morrison? Foi ela mesma. E quando eu soube disso, eu imediatamente pensei o seguinte, falei, bom, nunca vão fazer essa pergunta, não é para um branco, né, Cidinha? Quando é que você vai colocar personagens negros nos seus livros, né? Nunca vão perguntar para um romancista branco quando é que ele vai colocar personagens negros. Você acredita, de alguma maneira, não é? Embora seja um conto, não é? E o conto ele está marcado, não é? Por essa narrativa com poucos personagens, não é? Com conflito que tende ali a se desfazer. E você acredita, não é? Você também se dá conta do potencial desse livro na luta antirracista com a Mameto, com a querida Dona Zezé. Eu amei a Dona Zezé, a Mameto, né? Que a Mameto é maravilhosa, a Mameto fala sobre a solidão, não é? A solidão de todo líder espiritual, de todo sacerdote. Fala da solidão. Eu fui imediatamente tocado pela Mameto. E depois você tem as válvulas, né? Que também é outro conto. Bom, todos eles, dá para falar, não vou ficar dando spoiler. Mas eu tenho alguns trechos que eu quero ler, porque são trechos que são verdadeiras pérolas. E você também, né? Quer dizer, se dá conta, né, do quanto esse livro ele serve, não é, também como uma literatura antirracista, Cidinha? Isso também está posto para você? Está posto antes da escrita, durante, depois, em alguma medida, não? Sim, acho que em todos os momentos haja vista a minha formação, né? Não há como escrever de uma forma que eu me coloque alheia aos conflitos raciais que nós vivemos, a essa sociedade racialmente hierarquizada que procura nos aniquilar a todo tempo, né? Então, isso tudo, mais do que me atravessar, me modela, me conforma, isso me conforma no sentido de modelar, né? Isso me dá a consciência do porquê a gente tem uma expectativa de vida
menor do que a expectativa das pessoas brancas, né? Esse enfrentamento cotidiano do racismo, ele nos mata, ele diminui a nossa energia vital, né? Ele achata a nossa energia vital. E aí a gente precisa do terreiro, a gente precisa massagear o timo, a gente precisa das nossas tecnologias ancestrais de produção de infinitos para fazer essa reconexão com a nossa alma, que é vilipendiada pelo racismo de maneira diuturna, né? Então, isso tudo está presente na minha literatura. Mas eu não sou daquela geração que define a literatura que faz, né, daquela geração de escritoras e escritores negros, que define a sua literatura como uma literatura de combate ao racismo. Não é assim que eu entendo a minha literatura. Até porque eu acho que esse lugar é um lugar também cristalizado, é um lugar que limita, que define, né, uma caixinha para a gente atuar. E eu quero atuar além das caixinhas, eu quero ser água e poder ir como água para todos os lugares. Eu gosto muito disso agora, adorei o que você falou. Eu gosto muito dessa ideia e é uma ideia que tem a ver com o verbo exuzilhar mesmo, que é essa ideia de Cidinha, de você fazer literatura. Eu faço literatura, eu sou uma escritora, eu faço literatura, não é? Quer dizer, faço literatura a partir das minhas cosmovivências, da minha cosmopercepção, e a gente sente muito isso, né? Quer dizer, as personagens, elas são existências, não é? Eu não gosto muito da palavra humano, eu gosto muito mais da palavra existências. Então, as personagens, elas são existências, não é? Quer dizer, e isso não é que dá muita leveza ao texto, não é? Eu penso que, assim, Exu está efetivamente na sua literatura e ela é muito indecifrável. O seu texto é indecifrável. Ele é um texto que ele é polissêmico. Tem um conto que eu voltei, eu li 3 vezes, cada vez que eu lia era uma interpretação possível, não é? Quer dizer, isso, e ali você sente... esse da Mameto, eu amo o texto da Mameto. Quer que eu leia? Oi? Quer que eu leia? Eu quero, porque ele não é longo. Você está com ele aí? Não. Oi, tô. Por favor, Cidinha, vamos ouvir o texto da escritora. Deixa eu achar aqui. 51. 51. Mameto. Diziam que ali as paredes gemiam. Maldade da língua do povo. Modo de falar mal do terreiro que tinha muita roçona. A começar pela Mameto, que roçava a Vera e não escondia de ninguém, mas não colocava letreiro na testa. Era aquele jeito de mulher mais antiga que não dá nome aos relacionamentos. Os filhos chamam a companheira de tia ou até mesmo de mãe. Elas dormem juntas, em cama de casal e com a porta do quarto bem fechada, e ninguém fala no assunto. Há alguns anos, Mameto estava sozinha e, naquela solidão de autoridade que ela cultivava, ninguém se metia. No entanto, se alguém conseguisse chegar à outra margem daquele rio silencioso que era seu interior, atravessaria um caminho de pedras lisas e conchas pontudas, difícil de firmar o pé. E conheceria uma mulher triste e ardente, muito além da mãe equilibrada que todos admiravam.
Uma mulher consumida pelo desejo de amar e pela falta de coragem de se jogar. Até que uma filha da casa apresentou-lhe a nova namorada, uma moça atenciosa, sorridente, que aqueceu o coração da Mameto com muito zelo e delicadezas. Entretanto, desde o primeiro momento, deitou sobre ela aqueles olhos de caçadora, que desconcentravam a velha senhora e a transformavam em presa. Mameto se consumia em dúvidas e medos. A mulher que ela queria era a namorada da filha. Resistiu como pôde, mas a flecha acertou o coração da caça e escancarou a face abissal da paixão. Ainda que tenha sido tudo muito rápido, a filha percebeu, ficou magoada com a mãe e tensionou com a parceira. Acusou-a de interesseira, ameaçou contar ao mundo suas ambições. Não adiantou. Em pouco tempo, formou-se um novo casal no terreiro, para escândalo geral. Mameto sorria, encantada, cantava e ensaiava passos de dança de salão. Como no poema, os dias mais felizes da vida brotavam como erva benfazeja. O céu ruborizou uma abóbora em ansânico no entardecer dos dias frios. Oxum ria um riso de menina arteira. Os orixás, em festa, criaram um mundo novo, sem aquele trabalho todo que fora carregar o saco da existência. Só Exu, sábio e cético, trepado na árvore da vida, não se iludia. O trabalho apenas começava. Maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso. Humano, demasiadamente humano, não é? Esse conto. E ele é tão tocante, tão cheio de metáforas e significado. E eu sou uma pessoa, Cidinha, que tem advogado em nome de vivências pretas a partir do que eu chamo de epistemologia de terreiro, que nós nos pensemos a partir de um tripé rito, mito e vivência, não é? Prática, vivência. E aí, para mim, esse conto, eu também, como você, né, sou um homem de candomblé desde muito cedo, e esse conto, ele fez tanto sentido, né? E você consegue tecer, né? Ele é tão cheio de minúcias, não é? Tem tanta coisa aqui para a gente desbravar, não é? Quer dizer, são tantos os sentidos que estão aqui presentes dentro desse texto que eu vou continuar lendo, eu acho que eu vou acabar decorando, e eu vou virar, inclusive, um contador desse texto. E estou muito feliz por ouvi-lo da escritora, é tão gostoso ouvir a escritora ler, né? E agora mais uma pergunta clichê. Você tem um filho preferido aqui entre eles? Você tem um conto que você gosta mais? Tenho alguns, não tenho um só, não. Eu tenho alguns. Para eles não brigarem. Falem um para nós, Cidinha, por favor. Eu gosto do I Have Shoes for You. Eu gosto muito de Maria Isabel. Gosto muito de Sábado. Sábado é um texto que eu gosto muito. Gosto muito de No Balanço do Teu Mar, Lua Cheia. Lua Cheia foi um texto bem desafiador, né, para eu escrever, porque é uma coisa que se passa meio numa zona rural, né, que é uma vivência que eu não tenho, né, eu sou bem urbanoide, e então mas ao mesmo tempo eu sou mineira, né, e a gente que é de Minas, a gente tem todo mundo tem um pé, né, no sertão mineiro, assim, tem um sertão, né, que é da gente lá, de Minas, todo mundo tem
uma viola caipira, assim, numa reminiscência, né, da infância. E então eu tive que puxar essas coisas para construir a ambiência desse texto de uma maneira verossímil, né? Eu gosto muito quando eu crio situações nos textos que me desafiam, que não são exatamente as vivências que eu tenho, né? Eu tenho um livro, por exemplo, que tem uma personagem cadeirante. Eu nunca convivi com nenhum cadeirante, né? De convivência estrita, assim. Então, criar aquela personagem é uma criança de 6 anos. Aí eu tive que buscar, né, referências, as coisas que eu sabia, buscar outras. Eu gosto muito disso. E esse texto, em especial, o Lua Cheia, ele me deu esse trabalho porque ele se passa numa zona rural, né? E aí eu precisei buscar elementos que não são aqueles que eu lido como urbanoide que sou. Sim, aí você teve, né, fazer essa imersão, né? Acaba tendo que buscar esses elementos cenográficos, né? Onde esse tempo e espaço, né? Vamos chamar de tempo e espaço, onde o conto vai se passar. E eu gosto muito dos seus contos também, porque eles têm uma fluidez, né? Quer dizer, eles são muito fluidos, não é? Quer dizer, eu como professor de português, eu já penso nos meus alunos, não é? Quer dizer, na formação de leitores. Esses contos, eles não vão traumatizar o leitor, não é? Quer dizer, não são contos pesados, não são contos de difícil leitura, não é? Você pensa no leitor quando você escreve de alguma maneira, não? Ou você vai escrevendo e pronto? Eu penso, Babá, na leitora que eu sou. Eu escrevo aquilo que eu gosto de ler, né? Em primeiríssima instância, eu escrevo para mim, para a leitora que eu sou. Eu sou uma leitora exigente. Eu não gosto de textos que me enrolem. Tem muito escritor, né, que faz isso. Eu costumo até abandonar os livros quando eu me sinto enrolada. Parece que minha inteligência está sendo subestimada. Então, eu tendo a fazer um texto que seja mais ágil, mais dinâmico, né? Isso vem também de um aprendizado nosso, que é um aprendizado ancestral, de construir muito a partir do pouco que nos foi legado, do pouco a que tivemos acesso, né? Então, eu lido bem com essa economia. E aí tendo a construir textos que sejam mais enxutos. E sendo mais enxutos, eles acabam também atraindo a atenção de certos leitores que não são, que muitas vezes não têm hábito de leitura, mas eles pegam aquele livro e vão, né? Acho que a prática o exercício do ofício como cronista, né, me ajuda muito também a fazer textos que sejam mais fluidos, que comuniquem as coisas de maneira mais direta, né? Eu não gosto de texto prolixo, então eu procuro não escrever textos que sejam prolixos. Eu escrevo para a leitora que eu sou, para as coisas que eu gosto de ler. Exatamente, quer dizer, a sua escrita ela é uma escrita que eu também sou muito exigente com a leitura e eu gosto de ser respeitado como leitor, não é? Quando eu leio alguma coisa, eu quero sentir respeito, não é? Eu quero, sim, a gente entende, né, que
que o conto precisa de um mínimo de detalhes, de um espaço descritivo, enfim, que ele precisa se servir desses elementos, mas eu também gosto muito de me sentir respeitado no texto. E eu quero dizer o seguinte, muito embora, né, eu sou linguista, não sou da literatura, mas eu sou leitor. E eu estou muito impressionado, não é, com a sua capacidade de escrever, não é? De escrever com tanto carinho, sabe, Cidinha, com tanto zelo. Eu sou linguista, então ali eu sinto cada palavra foi devidamente escolhida, sabe? Os parágrafos não estão aleatoriamente ali, você não está efetivamente enrolando o leitor. E eu estou muito impressionado com a explosão semântica, explosão de sentidos possíveis para cada um dos seus contos, sabe? É um livro que a gente vai ler uma vez, a gente vai ler pela segunda vez, a gente vai ler pela terceira vez, e a cada leitura você vai encontrar um novo significado. Então, eu não sei, é uma literatura muito saborosa. E aí eu gostaria que você lesse um desses textos, que é o texto da Dona Zezé, porque ele é um texto que é justamente a mostra do que eu estou falando. Ele é um texto curto, mas há uma explosão de significados, não é? Que vale muito a pena ouvir as palavras serem proferidas pela escritora. Tá certo, babá, vou ler aqui. Dona Zezé, a velha benzia desde os 12 anos e estava à véspera dos 85. 7, 8, 9, 10 gerações foram cuidadas por seus gestos e palavras. Vento virado, cobreiro, mal-olhado, espinhela caída, carne quebrada e outros males. Tudo ela costurava. Os sonhos sonhados por ela eram batata, não errava. Um deles era de que viveria até os 75 anos. Preparou-se para morrer com essa idade, mas pela primeira vez na vida, um de seus sonhos premonitórios falhou. No aniversário de 76 anos, muito viva, concluiu que Deus tinha cometido um erro. Por algum motivo, ele pulou seu nome na caderneta. Resolveu aproveitar o descuido celestial e ficou na miúda. Parou de benzer, para que Deus não se lembrasse dela. Olha que maravilhoso, não é? Que maravilhoso. E eu já vejo, né, quando você descreve a benzedeira, eu já vejo essa benzedeira, já vejo essa mulher, já vejo essa senhora, né? Quer dizer, eu já imagino, eu já vejo ela fazendo os benzimentos, e eu já vejo essa mulher enganando a própria morte, não é? Quer dizer, não é a Tatiana, está aqui, Tatiana, contadora de história maravilhosa, ela já escreveu aqui um uau, porque é realmente uau, não é? Quer dizer, como é que alguém dá conta, não é, de escrever alguma coisa de modo que a gente imediatamente, não é, cria a imagem mesmo, né? A imagem, a gente já vê isso acontecendo. Eu queria parabenizá-la pelo prêmio, né? Você ganhou um prêmio, não é, por esse livro, não é? Me conta isso, da Biblioteca Nacional, é isso, Cidinha? Me conta. Sim. A Biblioteca Nacional concede, né, anualmente uma premiação em várias categorias. E eu fiquei em segundo lugar na categoria Contos, que se chama Clarice Lispector, em 2019. Olha, é um prêmio sem remuneração financeira, na verdade, o primeiro lugar ganha uma remuneração, mas o segundo e o terceiro ganham prestígio, digamos assim. Que maravilha, parabéns pelo prêmio merecido. Obrigada. Essa obra aqui vocês já procurem para comprar. Cidinha, como é que compra o livro, Cidinha?
Olha, eu tenho uma loja virtual, que é a Kwanza Produções, que é a loja da minha editora, que é www.kwanza, K-U-A-N-Z-A, produções, sem ser cedilha e sem tio, né? Produções.com.br. Ou, mais fácil, as pessoas podem fazer contato comigo pelo Instagram, que é o @Cidinha da Silva Escritora. Tudo junto. Só dizer que querem o livro que a gente desenrola lá. Por favor, gente, www.kwanzaproduções.com.br, é isso, Cidinha? Isso. Depois eu vou escrever aqui. Vocês têm de ler aqui. Certamente quem está aqui, parte são meus alunos, meu público. Eu já estou recomendando porque tem muito a ver, o livro tem muito a ver, não é, com um trabalho que eu venho desenvolvendo, que é um trabalho efetivamente de pensar, de se pensar, não é, a partir do terreiro. Você sabe, né? Eu acabei de lançar o Intolerância Religiosa, não é, Cidinha? E aí eu não vou poder deixar de falar da cotinha, né? A cotinha. Porque é justamente, não é, um conto, não é, que reproduz essa questão do racismo religioso, não é? Isso. E eu também fiquei muito identificado com a cotinha, e é o conto. E aí eu queria destacar, a gente já está caminhando para o final, mas eu quero fechar com a cotinha. Pode ser, Cidinha? Você quer que eu leia? Eu quero sim. Eu amo a cotinha. Uhum. Cadê aqui? 21. Ah, tá. 21, né? 21. Tá bom. Vou ler, então. Cotinha. Quebra, quebra, quebra em nome de Jesus. E Jesus se encolhia num canto, assustado por usarem seu nome na contramão de princípios humanistas. Mulheres e crianças se abrigaram no fundo do barracão, rogando para que a agressão acabasse logo, para que nenhum homem do terreiro chegasse e se visse obrigado a enfrentar os dois crentes. Caiu água forte, chuva de raio e vento. Eparrei, oiá, eparrei. Todo mundo saudou a Senhora das Tempestades, pedindo proteção. Algumas mulheres em voz baixa, outras mentalmente. Os trovões arrebentavam o céu, os ouvidos, enquanto os homens de cérebro lobotomizado, tomados pelo demônio, devastavam Roncó. Uma garotinha, pequena macota, emburrada, de braços cruzados, enxergou Bamburucema atrás de um dos homens, colada às suas costas, tentando chamá-lo à razão. Arquitetou: eu vou virar ele, eu vou virar ele. Em pouco tempo, eles destruíram ibás, maldisseram orixás, deram lições de falsa moral e ameaçaram a senhora do terreiro. A menina, abraçada às pernas da Mameto, esticou o pescoço à procura dos olhos do homem que tinha Bamburucema às costas e estava possuído pelo demônio. Queria chamá-la a tomar conta do filho. Para isso, dizia baixinho: eu vou virar ele, eu vou virar ele. Cotinha encontrou o olhar do homem e mirou fundo. A hora dele estava chegando. Em resposta, um ilá muito forte ecoou em todo o barracão. Logo, a menina percebeu que o grito de chegada era de Zaze. Olhou feio para a muzenza que o recebeu, mulher de uns 40 anos. Pensou em passar-lhe um pito. Quem foi que chamou? Ela não tinha mandado ele vir e tinha aprendido que ela devia chamá-los e despachá-los. Que rodante abusada! Mameto, mais atenta aos homens violentos do que Cotinha, ficou preocupada. E se os destruidores não gostassem da aparição de Zaze e ficassem mais impetuosos?
Se começassem a agredi-las fisicamente, o jeito era pedir ao inquice da justiça para ir embora. Mas Mameto estava enganada. Cotinha, atenta, reparava principalmente nos homens maus e notou que ficaram alarmados com a presença de Zaze. Deviam saber que as pessoas ficam mais poderosas, tornam-se imbatíveis quando essas forças da natureza se manifestam. Por isso, queriam tanto destruí-las. Sagaz, a menina aproveitou a confusão da cabeça dos moços, o ronco de Zaze na trovoada que parecia querer derrubar o mundo, e passou por trás dos bancos, agachada. Escondeu-se à sombra dos atabaques, esticou o bracinho preto, pegou o adjá e começou a tocar. Os homens bateram cabeça como 2 dos 3 patetas, e um deles reclamou que estava tonto. A macota mirim tocou o instrumento com mais vigor e puxou uma cantiga para Bamburucema. Mameto riu. Que menina danada. O homem das tonturas segurava a cabeça como se fosse perdê-la. Rodava sem controle do corpo, batia nas paredes. O pessoal da casa, surpreso, mas feliz, respondeu forte no contracanto. Todo mundo sentindo a vibração de Bamburucema. O filho da Senhora dos Raios correu para a chuva, como se ali, nas águas dela, pudesse fugir da mãe. Na porta do barracão, tomou um barravento que o jogou de boca na lama e o fez arrastar-se, pesado, sem conseguir se levantar. O companheiro de baderna não o ajuda. Em pânico, cruza a porteira em direção à estrada. Bamburucema toma o corpo do filho que rolava na lama. O povo do terreiro cuida de levantá-la e a leva para dentro do barracão. Lá, Mameto conversa, explica sobre a perseguição que sua casa vinha sofrendo, pede solução. Bamburucema aponta para um roncó, é levada para lá e se senta no meio da destruição. O coração fica triste e se aloja na ponta da espada. Vai embora, depois de emanar sua energia, e deixa o homem ali, chorando. A pequena macota reaparece, puxa a orelha dele e pergunta se é bonito tudo aquilo, se tem orgulho daquela bagunça. Enquanto o homem que abandonou o amigo corria da chuva, caíram 2 raios seguidos em sua direção. O primeiro chegou perto, quase o atingiu. O segundo passou longe, mas o povo diz que foi suficiente para ele endoidar com aquela luz sem proporções. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Gente, Cidinha tem várias obras. Tem a outra, As Melhores Crônicas Deliciosas. A gente volta outro dia para falar sobre elas. Melhores Crônicas de Cidinha da Silva, volume 1. É o Exuzilhar. Tem o Para Começar, Melhores Crônicas. Para começar também, Melhores Crônicas. Isso. E olha, Cidinha é Amalaia, lê como se estivesse comendo. Amalaia é gostoso, é muito saboroso, entendeu? E vale muito a pena ler, né? Quer dizer, é uma leitura necessária, uma leitura contemporânea, atual. A gente lê com muita tranquilidade. Quem está começando a ler e não gosta de ler, vai gostar de ler. Quem já é leitor vai ler sem nenhuma dificuldade. Ela tem um carinho, não é? Deixa eu destacar no final do Exu em Nova York, ela coloca, tem um glossário, né? Se alguém não estiver atualizado, não é? Com algumas palavras, tem um glossário, ela generosamente traz um glossário para a compreensão das palavras. Então, eu quero agradecer. Na verdade, eu queria encontrá-la para agradecer, Cidinha, entendeu? Para mim, significa muito a sua literatura. Para mim, é muito caro, não é? Nós sabemos
os desafios que tivemos que vencer, né, com o apoio dos inquices, dos orixás, dos voduns, dos encantados, para a gente chegar até aqui. E eu queria que você deixasse a sua palavra final, sua despedida. Temos ainda 4 minutinhos. Vamos lá. Babá Cisne, eu quero agradecer, né? Uma alegria muito grande ser recebida na casa do rei. Muito obrigada. O senhor que é pai de uma grande amiga, a Mariana de Assis, que é irmão de um grande amigo, Pedro Neto. Então, eu me sinto em casa, estou em família. Muito obrigada por me receber, por abrir as portas da sua casa para que eu chegasse e falasse sobre o meu trabalho. Muito obrigada. E quero convidar todo mundo, o senhor e todo mundo, para assistir, para participar do Almanaque Exuzilhar, que é ao vivo. E amanhã é a segunda parte da nossa homenagem a Sueli Carneiro. Eu estou muito feliz, né, de poder reverenciar a Sueli, que é a mulher que me deu a minha segunda vida, né, depois da minha mãe biológica, que é canceriana, como ela. A Sueli é do dia 24, minha mãe era do dia de hoje, 28 de junho, né? Então, para mim também é muito significativo ter essa conversa com o senhor hoje, nesse dia que seria o aniversário dela, que se ela estivesse conosco, ela completaria 76 anos. E então, quero convidar todo mundo. Vai ser uma festa muito bonita amanhã, com muita música, como a gente fez no primeiro dia. Tiganá Santana vai cantar, Rita Silva, que é uma cantora de Minas, e algumas pessoas bem significativas vão falar. Zora Santos vai encenar um poema, e vai ser muito bonito. Não e ao percam. vivo. Então, na vez passada, a Sueli assistiu e interagiu com as pessoas. Eu imagino que isso vai acontecer amanhã também. Não percam, então, amanhã às 18 horas. Às 18 horas, ao vivo. Não percam, vamos todos para lá. Vamos comprar os livros. Vamos comprar os livros da Cidinha. Tem que estar na biblioteca. Aí, em meio aos brancos, tem que empretecer essa biblioteca, hein? Por favor. E tem que dar uma empretecida aí. Muito, muito obrigado a todos e todas. Agora, esses são os gritos de encruzilhada. Nós fizemos juntos, Cidinha, um ebó, e agora nós vamos levar para a encruzilhada. Tivemos aqui 122 pessoas seguindo. Vai ficar lá no meu canal, vocês podem voltar lá, assistir, mostrar para a família, assistir em família, ouvir esses contos da boca da escritora. Olha, que presente! E ouvir, né, os detalhes da produção. Muito obrigado, Cidinha, muito obrigado, entendeu? Eu que agradeço, Babá. Foi uma conversa deliciosa, voou, a gente nem viu passar, já estamos aqui na reta final, voou. E espero que a gente possa se reencontrar. Olha só, pessoal, temos Tatiana semana que vem. Esse é o mês das mulheres, tá? É o mês das mulheres. Abrimos aqui com Cidinha, vamos ter Tatiana, vamos ter Carolina, do Dandara Suburbana. Vamos ter Mariana também vai vir conosco. Gil, querida, beijo. Um grande beijo. Bênção, Cidinha, bênção. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Saúde, Babá. Obrigada. Axé, axé, aueto, ungunzo, axé. Ungunzo, axé. Obrigada.